Esta é uma das maneiras de se reduzir a violência nas cidades. Aumenta no Brasil o número de cidades que restringem os horários de funcionamento de bares ou de estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas. O objetivo é reduzir a violência e os resultados são visíveis. Acompanhamos em Diadema, no ABC Paulista, a ação dos fiscais para proibir o funcionamento de bares depois das 11 da noite. Já passa de 1h da manhã em Diadema e a polícia não registrou nenhuma ocorrência de homicídio. Mas não costumava ser assim. Depois da meia-noite, assim, o cara já tá bem chapado, já acho que tá na hora de dormir, né? Em Trindade, no oeste pernambucano, o número de ocorrências policiais caiu 50%, desde que uma operação conjunta das polícias civil e militar começou a combater o abuso no consumo de álcool. Armas na mão, braços para cima, autos de infração, monitoramento eletrônico, inspeções de surpresa. Desde 2002, quando foi aprovada a Lei Seca em Diadema, essa é a dura rotina da fiscalização, mesmo nos lugares mais remotos da cidade. Bar que for pego vendendo bebida alcoólica depois das 11 recebe autuação imediata e é fechado. Se reincidir, leva multa e não tem desculpa que dê jeito. O senhor não sabia da proibição? Sabia, só que acabei conversando com os amigos, acabei passando o horário. Nós estamos aguardando o senhor encerrar as atividades, tá? Boa noite. O apoio da população é essencial para que a experiência seja considerada modelo no país, onde o fechamento dos pontos de venda de bebida alcoólica resultou na queda vertiginosa dos índices de violência. Quem fecha o bar no horário não tem do que reclamar e até elogia. A lei é de benefício para o município, né? Porque acho que um bar tem que funcionar até às 11 horas mesmo. Porque depois da meia-noite, assim, o cara já tá bem chapado, já acho que tá na hora de dormir, né? Essa lei veio de bom tamanho, acho que todo município deveria aderir a essa lei aí, né? Ou o Brasil inteiro, no caso. Já passa de 1h da manhã em Diadema e a polícia não registrou nenhuma ocorrência de homicídio. Mas não costumava ser assim. Em 1999, morria mais de uma pessoa por dia. Hoje a média é de 4 mortes por mês. Em 99, por exemplo, né, Diadema era considerada a cidade mais violenta do estado de São Paulo, né? Nós chegamos aos números aí de 111 homicídios para cada 100 mil habitantes. Este índice é próximo do atingido por Bogotá, na Colômbia, nos anos mais violentos da década de 90. A Organização Mundial da Saúde considera o nível acima de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes uma situação que se aproxima da guerra civil. E Diadema tinha 3 vezes mais que esse limite. Mas a cidade começou a se mobilizar para abaixar esses índices. Como primeira medida de intervenção, foi criado um sistema de mapeamento criminal. E traçando o perfil dessas ocorrências, nós chegamos à conclusão, através dos números, né, cientificamente,
que 60% dessas ocorrências ocorriam num período entre 23 e 4 horas da manhã. E sempre com histórico de bares, né? Então a ocorrência ou acontecia dentro de um bar ou nas proximidades desse bar. Então com isso, né, foi pensado, né, uma estratégia, né, de intervenção. A sociedade foi mobilizada, né, e foram feitas 113 audiências públicas, né, para se chegar aí à lei de fechamento de bares, né, que na verdade não é uma lei de fechamento de bares, e sim uma lei que regulamenta o horário de funcionamento dos bares. Tá? Essa lei foi aprovada na nossa na Câmara Municipal, né, e entrou em vigor dia 15 de julho de 2002. As recordações do subcomandante sobre os tempos em que a lei seca ainda não tinha surtido efeito não são das melhores. Tive uma ocorrência dentro de uma padaria, uma lanchonete, né, em 2001, né, uma ocorrência que eu estava passando próximo lá, eu ouvi uns disparos, né, e logo um pessoal na rua, né, começou a apontar. E nós voltamos, né, quando nós chegamos por volta de 1h30 mais ou menos da manhã, estava o dono do estabelecimento, né, atrás do balcão, né, uma padaria, uma lanchonete, né, caído, já alvejado por 3 disparos, né, a esposa, né, caída do lado dele, com um tiro no braço e com uma criança no colo. Né, então essa ocorrência foi uma ocorrência que me marcou muito na época, né. Para diminuir os índices de violência, foram necessárias outras ações além do fechamento dos bares. Os equipamentos públicos de cultura e entretenimento, como bibliotecas e centros culturais, aumentaram de 135 para 295. Indivíduos aí suspeitos na região, que é sério, esse tipo quando a viatura encostar para abordagem. Foram instaladas 64 câmeras de monitoramento nas ruas da cidade. E foi criada a Guarda Municipal, que hoje conta com 200 homens. Isso aí não era só uma questão de polícia, né? Era uma questão social também no nosso município, né? Então nós tivemos a implementação também de um programa muito importante aqui, que atende a juventude, né? Que é um programa chamado Adolescente Aprendiz, que tem o seu público-alvo jovens de 14 e 15 anos, né? E que moram em localidades com risco social, né? Risco social e vulnerabilidade também por esse lado criminal. Uhum. Era muito alto o índice de jovens que se envolvia nesses homicídios? Sim, nós tínhamos cerca de 33% de ocorrências envolvendo jovens, né? Uma outra medida também muito importante é a nossa mediação de conflitos, né? Que busca resolver aqueles pequenos conflitos, né? Aqueles conflitos entre vizinhos, alguma coisa, para que não gere um problema maior, né? Que muitos desses casos de homicídio, nós estudando aí a fundo, né, a ocorrência, às vezes são por motivo banal, né? Aqui em Diadema, cerca de 400 mil pessoas se concentram numa área de 30 quilômetros quadrados, encravada entre São Paulo e São Bernardo. É uma das maiores densidades demográficas do país e o número de bares também é grande, 4.800, quase 2 por cada 100 habitantes. Mas destes, só 31 têm autorização para funcionar depois das 11 da noite. O estabelecimento tem que garantir a segurança dos usuários, né? Então tem que ter uma segurança própria no local, que faça uma busca pessoal nas pessoas que adentrem o local, com vistas à procura de armas, né, e objetos que possam trazer uma questão de insegurança para os clientes lá dentro. Outra questão é o isolamento acústico, né? Então para que não vaze aí, né, o som e não perturbe a vizinhança, né? Outra também questão é que se ocorrer alguma ocorrência, né, com uma ocorrência de violência, né, uma ocorrência criminal no interior do bar ou na proximidade, mas que tenha a ver com o funcionamento do bar, esse estabelecimento ele passa por uma comissão, né, e essa licença é cassada. É o caso de José Aparecido Alencar. No início não simpatizou muito com a lei seca. Perdeu a licença para abrir depois das 11 horas por causa de uma briga há alguns anos, mas voltou a conquistá-la. O pessoal se conscientizou que eles têm que obedecer à lei, porque se eles não obedecer, prejudica a gente. E eles obedecendo, eles têm um lugar também para se divertir, para curtir.
e a gente poder trabalhar, né? Além do Brasil, outros países do mundo restringem o horário de funcionamento dos bares para reduzir os indicadores de violência. Onde isso acontece, os resultados são positivos. Na Inglaterra isso ocorre há mais de 150 anos, né, que os pubs fecham às 23 horas. Mas aí você pode abrir exceções, né, principalmente em locais da cidade onde tenham distritos de entretenimento, você poderia ter uma licença especial para a pessoa até funcionar 24 horas. Só que essa licença deveria ter uma contraparte, deveria ter um dinheiro, né, porque um bar funcionando 24 horas, ele custa à sociedade. Ele custa em termos de fiscalização da polícia, de acidentes que ocorrem e vão parar nos prontos-socorros, né, uma série de problemas. Quem acaba pagando isso é a sociedade como um todo. Uma pesquisa da Universidade Federal de Medicina de São Paulo mostrou que o percentual de abstêmios no Brasil é alto, 48%. Mas entre os que bebem, 25% bebem além da conta e quase 12% da população é dependente do álcool. O que eleva a proporção das doenças relacionadas ao álcool no Brasil a níveis 2 vezes superiores que a média dos países desenvolvidos. Para o psiquiatra, a mistura de álcool com beber fora de casa e a falta de fiscalização formam uma combinação mortífera. Quando você está sem o álcool, você tende a melhor absorver os conflitos. Se alguém te xinga, você contemporiza um pouco mais, porque o seu cérebro está mais íntegro e você consegue pesar os prós e os contras de você embarcar num argumento qualquer. À medida que a pessoa está alcoolizada, ela perde essa capacidade fina de julgamento. Então a tendência vai ser ela ser um pouco mais grosseira na resposta. Quando você associa esse efeito farmacológico no álcool do cérebro, no ambiente, você tem vários homens bebendo juntos num bar, por horas a fio, né? E sem nenhum tipo de controle social, que é o que acontecia em Diadema, né? As pessoas ficavam horas bebendo, né? Predominantemente homem, né? E aí por pequenos conflitos interpessoais, alguém sacava uma arma e matava alguém. Apesar do bom exemplo de Diadema, o consumo de álcool no Brasil obedece a padrões como os da Rússia. Aqui, 20% da população consome 90% de todas as bebidas produzidas. Você tem 1 milhão de pontos de venda espalhados pelo Brasil. Eu não conheço nenhum outro país que tenha uma proporção tão grande de pontos de venda devido à população. É quase um ponto de venda de álcool para cada 200 habitantes, né? O álcool no Brasil é muito barato, né? Quando você conversa na Organização Mundial de Saúde que 1 litro de pinga custa $1, né? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Então essa combinação de fatores faz com que a gente tenha um predomínio de consumo, principalmente numa parte da faixa etária, com essa consequência do ponto de vista de saúde pública muito grande, né? Como o padrão de consumo de álcool no Brasil se compara com o de outros países? Eu acho que hoje no mundo você pode fazer uma distinção nítida, né? Você tem no hemisfério sul, quer seja África e Brasil, onde tem o custo social do álcool, é muito parecido. É o que a gente chama do mercado desregulado do álcool, onde se consome muito, né? Tem muitos bares, o álcool é muito barato. E o mercado do hemisfério norte, que são dos países que têm uma regularização maior do álcool, que é a Europa e Estados Unidos, o comércio do álcool é muito regulado. E aí tem uma tendência de ter menor problema social do álcool.